E aí no primeiro ano a gente fez um timaço. A gente fez um time, o nosso time era melhor que os times adversários. E acabamos perdendo o campeonato pro Criciúma. O outro ano, 96, é uma história do... Você já deve ter visto aqui nos cartazes, Foguetório, 1996. Me lembro que todos os jogos eram bastante difíceis e a gente vinha realmente para não perder de pouco, né? E hoje eu posso afirmar para você que foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida. O Índio Condá se vestiu de verde e branco. Foram mais de 5.000 torcedores empurrando a Chapecoense para uma final. Em campo, o time do Oeste mostrou muita eficiência. Aos 29 minutos, a Chapecoense desce pela esquerda. Itá cruza na medida para Paulo Rink meter de cabeça no ângulo. 1-0 e festa em Chapecó. Aos 41 minutos, o matador e artilheiro Paulo Rink tenta neste chute que acerta a trave. Na volta, o baixinho Alessio aumenta. Era o segundo da Chapecoense e o gol da tranquilidade. Mas a festa não parou por aí. No segundo tempo, Índio e Ney fazem boa jogada pelo meio. Índio recebe livre e despacha o Figueirense aos 43 minutos. Com a vitória, a partida foi para a prorrogação. O jogo voltou a ser equilibrado. A Chapecoense reclamou pênalti nesse lance em cima de Ney. O Figueirense teve ainda a chance de liquidar o jogo neste ataque de Jairo Lense que Barbosa chegou tarde. Só foi o árbitro Dalmo Bozano encerrar a partida para o torcedor fazer a festa e comemorar a vaga final. Boa, Giovanni. João Carlos Giovanaz, sou conhecido no futebol como Maringá. E eu jogava no Criciúma em 1994, tinha jogado no Joinville, tinha sido campeão algumas vezes pelo Joinville. E em 94, Criciúma, que era um sonho antigo do Criciúma, me levou. E joguei um ano lá e tinha renovado para 95. Só que eu estava de férias em Pato Branco e recebi uma ligação do presidente Nilo. O Dr. Nilo era um dentista, que era o nosso presidente aqui, me convidando para vir para cá. Eu falei, presidente, que como a gente viajava só de ônibus, eu não vou mentir que a galera tinha uma resistência de vir jogar em Chapecó por causa da distância. Então, 10, 12 horas de Criciúma, 10 horas de Joinville, etc. Aí eu fiz uma pedida a princípio para não vir. Só que para minha surpresa, eu falei assim, Maringá, você consegue chegar amanhã aqui? Aí eu desliguei o telefone e falei pra minha esposa. Ela falou, mas você sempre falou que é longe de tudo. Eu falei, não, mas agora... Super. E quis o destino que eu fiquei morando aqui em sequência quase 25 anos, né, cara? E aí no primeiro ano a gente fez um timaço, que o Frigorífico Chapecó, que era da família Denez, ajudou muito naquele ano. Trouxemos Paulo Rink, Alessio, eu vim pra cá. A gente fez um time, o nosso time era melhor que os times adversários e acabamos perdendo o campeonato pro Criciúma, num regulamento estranho. Naquele ano não tinha saldo de gols e nós ganhamos de 4-1 aqui e perdemos de 1-0 lá e perdemos o campeonato. Um campeonato que nós tínhamos feito uma campanha melhor que eles. Então veja o regulamento que nós enfrentamos, né? Nós jogamos um campeonato melhor, fizemos 13 pontos a mais, só que só valia a semifinal, o regulamento para a final. Aí nós jogamos com o Figueirense, ganhamos lá, empatamos lá, ganhamos aqui. O Criciúma ganhou 2, o Joaçaba teve a vantagem de jogar a final em casa e não tinha saldo. 4-1 aqui, perdemos lá. Decisão em Santa Catarina, Criciúma em casa contra o Chapecoense. Luiz Carlos Oliveira bate a falta quase sem ângulo, mas o goleiro Pedro Paulo falha feio. Repare como o goleiro deixa a bola escapar. E logo no gol do título, final, Criciúma 1, Chapecoense 0. Criciúma, campeão catarinense. Perdemos o campeonato em Criciúma e no outro ano, 96, que é uma história do... Você já deve ter visto aqui nos cartazes, Foguetório, 1996, sim, que é uma história do Joinville, daí que nós ganhamos porque o campeonato terminava em maio, mais ou menos, e nós íamos jogar aqui. O time do Joinville era muito bom, porque nós tínhamos perdido alguns atletas e o time do Joinville era muito bom e a galera sabia disso e encheu o hotel aqui de foguete a noite toda e o Joinville se recusou a jogar. E a final de 96 ela foi feita no final do ano, só que só podia jogar os jogadores inscritos em maio ali. Sim. E nós tínhamos desfeito o time todo, muitos jogadores tinham saído para outros times. E mesmo assim a gente ganhou o campeonato de 96.
É até um pouco parecido com a minha história com a do Maringá, né? Já tive a oportunidade de jogar em outros clubes no estado de Santa Catarina, né? Joguei a primeira vez no Criciúma em 2012, onde a gente subiu para a Série A lá também, foi um ano muito incrível. E em 2014 joguei pelo Figueirense, então é um estado que eu me identifico muito bem, né? E também tivemos um ano incrível lá no Figueirense. E tive a oportunidade de jogar várias vezes contra o Chapecoense, né? E eu me lembro que todos os jogos eram bastante difíceis e a gente vinha realmente para não perder de pouco, né? Essa era a nossa conversa ali nas partidas contra a Chape, porque sabíamos que era difícil. Que era muito difícil jogar aqui, até pelo fato da logística também e pelo fato da Chapecoense sempre conseguir fazer um time muito forte fisicamente, né? Um time que tinha uma bola parada muito difícil. Eu lembro que era muito difícil de ser marcado, então eram jogos assim, bastante complicados e eu pude sentir na pele a dificuldade que é jogar aqui, né? Então, quando eu recebi o convite de vir para a Chapecoense, tive a oportunidade até de ir para outros clubes, mas conversei com a minha esposa, pedi informações de alguns outros amigos, por coisas pontuais, né? E foi por unanimidade, assim, todo mundo falando super bem na cidade, que até então eu não conhecia, só de passagem, mas de poder viver, eu não conhecia assim. E hoje eu posso afirmar para você que foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida. A gente se sente em casa, meu filho na escola adaptado, minha esposa, toda a minha família ama Chapecó, a gente se adaptou super bem, porque é um clube que tem história, independentemente do que aconteceu. A Chapecoense já tem uma história muito forte no futebol nacional, né? Antes do acidente, felizmente todos nós já sabíamos da grandeza já tinha história, né? da Chapecoense, e que só era questão de tempo mesmo para poder se consolidar no futebol nacional. E não é fácil o processo, né? Mas com certeza esse foi um dos principais motivos também que me fez vir para Chapecó, tentar fazer história nesse clube e fazer com que o povo novamente possa sentir aquela alegria. De vir no campo de futebol como foi nos anos anteriores. Eu gostaria de pedir um conselho para você, né? Porque tem uma certa diferença de tempo no futebol, né? E eu sou muito privilegiado de estar tendo esse bate-papo com você. Acredito que sempre tem algo a acrescentar, né, no futebol. Quanto mais tempo a gente passa ali, a gente consegue perceber que sempre tem algo para a gente acrescentar ali. Então, eu gostaria de saber um conselho de você, que você poderia me falar, para que eu possa continuar aí na minha trajetória no futebol. Legal. Olha, para mim, dar o conselho para você é um prazer enorme, que eu queria, inclusive, compartilhar para quem está vendo, assistindo, o quanto o Giovani é grande como pessoa e como jogador. Ele tem também nos ensinado bastante. A gente usa o Giovani como exemplo dos demais jogadores, a gente usa no dia a dia. E como conselho, a Chapecó, pela característica de ser um estado, Santa Catarina é um estado do sul e Chapecó entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o torcedor da Chapecoense ele quer que o jogador lute pelo time. Certo. Então já teve diversos casos, assim, exemplos de jogos que nós perdemos aqui dentro do Índio Condá, mas quando o torcedor sente que nós demos a vida, literalmente não, mas quando a gente deu a vida no jogo, que a gente fez o nosso máximo, o torcedor ele acaba compreendendo isso e muitas vezes nós perdemos jogos e saímos aplaudidos daqui. Então é um torcedor que ele gosta de técnica e você é um jogador, especialmente jogador técnico, mas eu já senti que você entendeu isso e já vi nos últimos 2 jogos dando carrinho, que para mim é gratificante como dirigente hoje, ver você lutando pela bola, né, que a gente fala. Então, basicamente é isso. Se você jogar no teu máximo, no teu limite, o torcedor sempre vai entender e vai estar do teu lado. Legal, muito interessante, né, porque ano passado mesmo na Série B nós tivemos jogos que nós não estávamos num dia bom tecnicamente, porém a nossa força de vontade, a nossa raça prevaleceu e nós conseguimos sair na maioria das vezes com bom resultado e outras vezes não, e mesmo assim tivemos o reconhecimento da torcida, né? Então realmente isso faz muito sentido. Fico feliz de poder estar ouvindo esse conselho e com certeza vou colocar em prática aí para o bem da Chapecoense, sem dúvida. Muito obrigado. Obrigado a você. Eu conheci Chapecó quando eu vinha jogar antes de 95, ainda desde os anos 80.
E talvez tenha sido a cidade que mais cresceu, que mais ficou grande em todos os sentidos, né? E baseado na maneira do cidadão chapecoense encarar a história da cidade também. E eu sempre falo, quando eu recebi o convite agora, Giovanni, de voltar, uma das coisas que me moveu, eu estava de folga já, de férias, tinha me aposentado, na verdade, e que me moveu a voltar foi essa maneira com que as pessoas encaram o clube, né? E eu via de longe um clube sofrendo muito, então eu falei, vou dar minha contribuição, e a gente está conseguindo dar de alguma forma a contribuição. É uma história maravilhosa e eu espero que a Chapecoense consiga sobreviver muito ao tempo e consiga dar mais alegrias ao torcedor. Legal. Fico feliz porque realmente é uma cidade assim, que me encantou, né? É a primeira vez que eu cheguei aqui. E o que me chamou muita atenção foi esse dia a dia familiar, né? Quando das oportunidades que a gente tem de sair com a família, a gente consegue observar bastante o pai, a mãe, os filhos brincando nas praças, nas ruas. Então esse dia a dia muito familiar me chamou muita atenção e que fez a gente se apaixonar por Chapecó. Então espero de alguma forma poder conquistar meu espaço também na cidade, junto com a minha família, no clube, para que a gente possa voltar e ter momentos de alegria nessa cidade que merece muito. Valeu, então, obrigado. Só agradecer mesmo, obrigado. Prazer trabalhar contigo hoje. Sou fã do Giovanni como atleta e como pessoa. Eu que sou seu fã, Maringá. E vou fazer um gol de falta ainda daquele que ele mandou lá. Ele manda os vídeos de falta lá. Não é fácil chegar ao nível, mas um dia vai sair. Legal, obrigado, querido.